Ah, você ligado aqui na Difusora FM, Território Nacional, Grupo Tati de Comunicação. Hoje estamos recebendo um cara aqui que é difícil até de apresentar, porque o cara tem história, hein? É o grande Fernando Nunes, que é baixista, produtor musical. Tem o Fernando Nunes Trio, que é um power trio com baixo, guitarra, bateria. Já tocou com Zé Cabaleiro, acompanhou uma boa parte da carreira da Cássia Eller. Toca na banda Altas Horas, você vai olhar ele e vai falar assim, pô, eu conheço de algum lugar, já vi esse cara. Toca na banda Altas Horas do Serginho Groisman. E isso, se a gente for alongar e contar tudo, acho que vai ficar pequeno o programa, porque o cara tem história na música. E eu começo primeiro desejando boas-vindas aí ao grande Fernando Nunes. Obrigado pela moral aí com a gente, cara. Eu que agradeço o convite, é uma honra, adoro essa cidade, Ribeirão Preto, tem boas histórias aí. A gente até estava, antes de começar a gravação, já falando algumas histórias, né? E obrigado aí pelo prestígio que vocês estão me dando aí para falar das coisas que a gente faz, porque a gente, na verdade, trabalha para isso, né? Para mostrar às pessoas um pouco do que a gente faz. E esse retorno, eu fico muito feliz em receber esse retorno das pessoas que ouvem meu trabalho. Pô, eu apresentei bem, é por aí. Como é que você se auto-apresentaria sem modéstia, cara? Cara, eu sou um músico, né, como qualquer outro, só que com o tempo, o músico é tipo jogador de futebol que vira um treinador, um técnico, né? A gente migra na música, eu migrei para produção, porque foi uma coisa espontânea, a gente vai ganhando experiência e vai querendo galgar outras coisas, outras funções na música, não apenas ser um músico que toca, acompanha, né? Ainda sou um músico acompanhante, toco com o Zé Cabaleiro, toco também com a cantora chamada Ana Canhas, toco lá Demais. no programa Altas Horas, que foi uma felicidade ingressar nesse trabalho no Altas Horas, que começou a partir da pandemia, quando o Serginho Grosman resolveu voltar para o estúdio em plena pandemia, nem existia vacina, e ele lembrou dos músicos que apareciam por lá e tocavam vários estilos diferentes. Ele queria fazer uma banda com músicos que tocassem de tudo para não ter que trazer as bandas dos artistas. E aí fomos ali na pandemia e estamos lá até hoje, né? Mas basicamente eu sou músico. E com o tempo migrei para a coisa da produção musical. Então sou um músico barra produtor. E essa Ainda não me parada. considero um produtor barra músico. Mas é meio que uma natural, né? Essa transição, essa. Você poder Na- ir da produção para efetivamente tocar, né? É porque eu sempre gostei de fazer arranjos, sempre tive, eu sou um cara assim, proativo. Se a gente for tocar, eu, você e o Thiago, eu vou Eu passo esperar. vergonha. Eu passo vergonha. Não, mas Que isso? eu vou, primeiramente eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Se eu ver que ninguém está dando ideia, é da minha natureza. Ah, vamos fazer não sei o quê, entendeu? Quando eu morava na Bahia, nos anos 80, eu toquei com vários artistas lá, Sara Jane, Luiz Caldas, Margarete Menezes, que é nossa ministra agora. Isso, Uhum. eu era muito jovem e a primeira artista que eu fiz direção musical foi a Margarete Menezes, que me deu essa moral, né, de liderar, fazer a liderança do trabalho de direção musical. Mas antes disso, eu já trabalhava quando eu era adolescente, que tinha minha banda de rock, que eu sou de Maceió, com meu irmão, eu já tinha essa coisa de querer fazer arranjo, querer mostrar, vamos por aqui. Quando eu via que ninguém estava dando a direção, naturalmente é espontâneo isso de mim. Então começou com Margarete, quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu entrei na banda da Cássia Eller, eu lembro que primeira vez que ela expôs uma música para a gente fazer o arranjo, eu fiquei esperando, porque eu era um novato, e vi que ninguém falou nada. Como eu já vinha da Margarete Menezes, e se a gente fizesse isso? Aí ela, legal, e aí depois do Rio de Janeiro, o diretor musical da Sandra de Sá, e Demais. por aí foi, comecei a produzir coisas assim, mas só em São Paulo que essa coisa da produção se consolidou mais, né? Porque São Paulo eu considero São Paulo uma cidade que você consegue realizar as suas ideias, né? Você tem uma ideia de um projeto, as pessoas, eu acho que já faz parte da característica de quem mora, de quem é paulistano, de quem mora em São Paulo, das realizações. É tudo muito misturado aqui. Às vezes eu estou numa banda que eu sou não tem ninguém paulistano ou a minoria paulistano, sempre tem gente de vários lugares.
e daí, nesse caldeirão, sai uma comida com tempero diferente, entendeu? Demais. Diz aí, Adorno. Cara, eu tô super feliz aqui em poder bater esse papo com o Fernando, Tânia, porque nós que somos músicos, né, a gente sabe reconhecer o talento de um grande músico, com M maiúsculo, né, um músico brasileiro, realmente que tem Agradeço. essa capacidade, esse talento todo. E, pô, como ele já disse, ele já tocou com o Ivan Lins, já tocou com diversos artistas, grava com muita gente. Se há lá no Goiano, que depois eu vou querer saber um pouco mais sobre a sua, vamos dizer assim, a sua formação musical, que você é um músico muito versátil, né, Fernando? E é gostoso bater esse papo com quem realmente faz tudo acontecer para que o artista brilhe. Isso é muito legal e muito bacana, bonito de se ver. Mas você está lançando um projeto muito legal, a gente já está tocando aqui na rádio, quando pode, o Território Nacional sempre abre espaço para novidades, lançamentos, etc. Você está com um projeto muito bacana em homenagem à Cássia Eller, e completaria esse ano 60 anos de vida, né? Esse projeto está muito bonito. Conta um pouco para a galera entender como que isso aconteceu, quem está participando, você produziu, ou seja, quem está envolvido, porque isso é um presentão para a gente, né? Poxa. Isso partiu assim, foi... O Cássia Reggae partiu de um convite, na verdade, que eu recebi, porque eu tinha produzido com um produtor daqui, paulistano, chamado Bid, um disco em homenagem ao Djavan, que foi justamente mais ou menos como o Cássia Reggae é. A gente pegar a música de alguém já famoso e consolidado na carreira e dar um toque diferente para ser inusitado. O Djavan são as músicas do Djavan em reggae. Esse disco saiu em 2017. Foi uma experiência que começamos de brincadeira, no encontro entre amigos, e aí, vamos fazer uma homenagem a alguém, porque falaram que ia ter uma crise em 2016 econômica no Brasil, e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa para driblar a crise. E vamos fazer uma homenagem para quem? Alguém vivo de preferência. E aí surgiu o nome do Djavan, a gente teve a ideia de fazer em reggae, o produtor Bid falou, Djavan, brincou, a gente riu, e isso aí foi se tornando. A gente marcou uma gravação para fazer um piloto, alguma coisa assim. E aí o produtor Bid encontrou com o Arnaldo Antunes antes da gravação e chegou no estúdio dizendo: o Arnaldo Antunes falou que está dentro, falei da ideia. Aí, resultado, o Arnaldo Antunes abençoou, digamos assim, e a gente gravou 10 músicas em homenagem a Djavan, saiu pela Sony Music, saiu em 2017 e muita gente curtiu até hoje. Eu recebo mensagens dizendo que adora esse disco. E em 2019, uma banda daqui de São Paulo de reggae chamada Royal Reggae Band me ligou falando que era muito fã desse disco e que gostaria de fazer um show, só que do mesmo jeito em reggae, só que com as músicas da Cássia, já que eu tinha tocado com a Cássia. Eu achei curioso, fui lá conhecê-los. Coincidentemente, o cantor dessa banda tinha participado do disco do Djavan, essa homenagem que a gente fez. O nome é muito bom, né, Fernandão? Isso, você vê que é uma brincadeira entre amigos. Djavan, ele falou como uma piada, a gente morreu de rir e acabou que virou o nome do projeto. Djavan. Eu como DJ, tô pensando em fazer um remix DJ Avan. Acho que dá certo também. Já existe isso aí. Pô, cheguei tarde. Nos anos 90, Liminha, o produtor. Lógico. Liminha produziu um disco só com DJs chamado DJ Avan. Genial. E eu acredito que esse nome Djavan também veio assim por causa desse DJ Avan. Do mesmo jeito que você pensou aí, eu acho que rolou essa. Então eu fui lá conhecer a galera, reencontrei com o Dada Yuti, que era o cantor dessa Royal Reggae Band que tinha participado do Djavan. Me animei, vim para casa, fiz 2 arranjos. Eu lembro até as músicas. Fiz Luz dos Olhos e Relicários, 2 músicas do Nando Reis. 2 músicas que eu adoro. Mandei para os caras. Quando eu voltei, uma semana depois, os caras estavam tocando numa excelência. Por acaso, o baixista dessa banda, ele não mora em São Paulo, não estava. Eu peguei o baixo e na hora que eu toquei junto com a galera, eu falei, caramba, vai dar pedal, vai dar pé isso. E aceitei o convite. Eles me perguntaram, você pode convidar quem você quiser. Aí eu chamei a Lan, que é minha irmã, que tocou comigo na Cássia, e chamei a Zélia Duncan, uma pessoa muito próxima da Cássia, né? E aí o edital passou, a gente fez 3 shows no Sesc, pelo SESI, né? Desculpe, pelo SESI.
aqui na Paulista, de graça, no domingo, para todo mundo ver, que foi marcante, no SESI de Sorocaba e São José dos Campos. E aí foi aí que veio a ideia, putz, dá para fazer uma homenagem à Cássia em reggae. Só que aí, isso foi em 2019. Quando chegou 2020, veio a pandemia, que trancou todo mundo em casa. Eu fiquei em casa, que minha mulher é médica, minha mulher ficou no front, trabalhando. Nossa. E eu em casa aqui, lavando o prato, virei dono de casa, só que esse espaço que eu estou aqui é o meu estúdio. Eu vinha para cá e aí nessa aqui, um belo dia, a academia do prédio reabriu e eu fui dar aquela malhada e tocou a música tocou Cássia, Palavras. Palavras, né? E eu falei, putz, essa música é a cara do Tony Garrido. E aí subi para cá e comecei fiz o arranjo por conta própria e comecei a ir atrás do Tony Garrido. Me deu uma louca, assim. Na verdade, o Tony Garrido tinha ficado chateado porque não tinha entrado no Djavan. Tinha mandado uma mensagem para mim reclamando, pô, Fernando, você sabe que eu sou do reggae, sou fã do Djavan, fiquei de fora. Eu falei, não, Tony, vai ter o volume 2, acabou que não teve. Aí eu falei, vou pagar aquela dívida agora com o Tony Garrido, porque atrás dele. E aí ele visualizava e não me respondia. Tava chateado. Tava aí eu puto. Falei assim, tava puto. Aí eu cheguei assim, já sei, mandei assim em caixa alta, Cássia Reggae. Aí ele mandou uma mensagem de áudio para mim. Caramba, Fernando, entendi. Poxa, meio assim agitado. Preciso falar com você. Aí eu já tinha feito um MP3 com o arranjo, eu cantando, a voz guia, e mandei para ele. Aí ele me retornou dizendo assim, bicho, era isso que eu queria falar com você. Eu sempre quis cantar essa música e a galera do Cidade Negra nunca deixou. Aí a gente se ligou, eu falei, mentira, que eu adivinhei que... Aí ele falou, tô todo arrepiado, eu falei, eu também. E aí foi uma grande coincidência, né? Deu adivinhar a música que ele gostaria de cantar. E foi aí que eu retomei, na pandemia, aqui nesse estúdio, comecei a pensar, pensei, próxima música, Otto. Cássia adorava o Otto, aí fiquei atrás do Otto, escolhi a música, o Otto topou. Próxima música, Samuel Rosa, mesmo sistema. Aí quando eu consegui Tony Garrido, Otto, Samuel Rosa, já tinha Zélia, Lanlan e Dadailde. Aí eu falei, quem falta? Nando Reis, que é o cara que tem mais músicas gravadas pela Cássia. Quando eu liguei para o Nando, ele já sabia do projeto, porque os filhos dele estavam na Paulista assistindo. E já tinha batido para ele. Aí ele falou, já sei, Cássia Reggae, né? Quer que eu vou cantar? Aí eu falei, Nando, se você for cantar uma música sua, vai ser a coisa mais comum, todo mundo não vai ter novidade nenhuma, vai ser chover no molhado. Então, você vai cantar a primeira música que eu gravei com a Cássia. Aí contei a historinha porque na verdade eu entrei na Cássia porque o baixista que ia gravar não pôde, eu morava com o batera que tinha recebido o convite para gravar, e de última hora o batera falou, ó, Fernando, o cara sumiu, na época não existia celular, nos anos 90, o cara sumiu e falei que você estava morando com o baixista, vai ser você. Aí contei essa história para ele, cheguei lá no estúdio nervoso, porque não sabia, quando eu vi que era a música Lanterna dos Afogados, eu fiquei super feliz e calmo, porque era uma música que eu amava. Aí contei, aí o Nando falou, só pela história tô dentro. Aí o Nando entrou, e aí eu pensei, quem é que eu vou chamar agora? Preciso agora apostar bem alto, tem que ser uma coisa assim. Aí pensei, Gilberto Gil. Aí eu falei, caramba, aí liguei para Nara Gil, que é filha do Gilberto Gil, que teve banda comigo nos anos 2000, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, e falei, Nara, tá rolando isso, tem Nando, tem Samuel Rosa, tem Zélia. Aí ela falou, vou encontrar com meu pai amanhã. Aí eu falei, pô, fala com ele, a Cássia amava ele, a Cássia gravou música dele. Uma semana depois ela me respondeu, meu pai topou. Aí eu falei, que ótimo. Só que ele perguntou quando grava. Eu falei, opa, porque até então todo mundo tinha me dado só o sim, né? Ah, tô dentro. Mas o Gilberto Gil falou que queria gravar e gravou. Ele acelerou, né? Ele apadrinhou, ele foi o padrinho, ele validou, deu a moral, porque quando ele gravou em dezembro de 2020, eu recebi a voz dele aqui nesse estúdio, abri um champanhe com minha esposa, que a gente comemorou aquela voz, botei a voz dele bem alto pro prédio ouvir. Enche o condomínio, né? Isso, foi um presente de Natal, de tudo para mim. E aí depois disso, o meu discurso mudou. Ó, estou fazendo um projeto onde tem Nando Reis, Gilberto Gil já gravou, aí todo mundo
quis gravar, e aí a coisa acelerou de um jeito que no Djavan foram 10 músicas. Nesse são 21 músicas. Só que aí aquela coisa, a gente não faz nada sozinho, né? Quando eu vi que a coisa ia começar a pesar, eu falei, preciso chamar alguém. Eu estava assistindo o Oscar. E aí apareceu assim, prêmio de efeitos especiais. Aí entrava uma galera para agradecer. Prêmio de não sei o que, entrava uma galera. Eu falei, ó, tá vendo aí, ninguém faz. Aí lembrei de Sérgio Fuad, que é um grande amigo meu, que gravei muitas coisas com ele aqui em São Paulo, me ajudou muito em produções que às vezes não tinha grana. Ele, não, vamos nessa. Eu falei, preciso de um cara assim. E o Sérgio Fuad foi o cara que entrou para somar e foi a combinação perfeita, porque ele, além de ser um ótimo produtor, um grande produtor, ele é músico, é um engenheiro de som dos melhores que eu já trabalhei. E aí foi a combinação perfeita, porque eu mandava para ele o arranjo. Tipo um exemplo, quando eu fui mandar a música para o Gilberto Gil, eu tinha só a pré-produção feita aqui, eu tocando guitarra, teclado, cantando, tudo. Eu falei, Serginho, manda, faz uma mix, porque eu vou mandar essa música pro Gilberto Gil. Cara, quando ele mandou a mix, parecia que tava Tava valendo pronto, já. é. Tava pronto. Pro Djavan foi a mesma coisa. Mandei pro Djavan, eles dois aprovaram na hora. Porque não só pelo. Porque também por vários motivos, pela qualidade que estava ali sendo ali impressa na parada, pela Cássia, primeiramente, porque todo mundo ama a Cássia ainda, era uma pessoa muito querida, não só pela coisa dela a pessoal, mas pela artista que ela representa ainda. É muito atual. Você ouvir uma música da Cássia Eller, você fala, putz, como ela cantava, e não tem uma substituta. Eu acho que vai ser difícil entrar uma pessoa para assumir. Tem muitas cantoras que eu sinto o DNA dela presente, a influência, mas aquele tipo de, aquela voz, o que ela representava também como figura política sem militar, ela militava sem militar, ela já era, você olhava para ela, você já via várias questões ali que ela ajudou muito a resolver com a atitude dela em vida. E você pega a Cássia, a influência, você percebe assim, pô, tanta gente de estilos diferentes beberam da água da Cássia Eller, porque a Cássia não era fonte, era cachoeira, né, cara? Muitos Isso, estilos, muita brasilidade, ao mesmo tempo pegava uma música de Beatles e gravava com maestria, com uma pegada ela, brasileira, que você falava, o que caramba. ela quisesse, ela já estava num estágio assim tão evoluído musicalmente que se ela cantasse um parabéns para você, ia ser o melhor parabéns que você ia ouvir na Total, vida. total. Aí, complementando o que você falou, a gente teve a presença do Serginho Fuad aqui recentemente, e ele falou que depois do Gil foi o melhor cartão de visita, que aí todo mundo aceita, quem recusa, né, um convite Isso, desse. foi isso. Porque o cara é o Gilberto Gil, né, cara? O Gilberto Gil é como se fazendo uma analogia, é o nosso Stevie Wonder. É o cara Total. que canta o amor, ele se mistura com qualquer também. Trouxe, inclusive, e assim, um detalhe também importante, ele é o pioneiro, assim, foi o cara que popularizou o reggae. Eu sei que tem muitos outros cantores, mas como o Gilberto Gil é um cara que já vem dos anos 60, o cara, né, foi exilado, então ele tem uma história dele, não é de agora, então ele é um cara muito importante. E ele, nos anos 80, fez essa conexão com Bob Marley, com Jimmy Cliff, né? Os discos que ele fez, Kaya na Gandaia, que ele gravou lá na Jamaica. Eu assisti esse disco, era uma aula de música de reggae, de música brasileira. Ele fazia uma fusão do reggae misturado com o shot, os ritmos nordestinos. E aí ele, além de validar esse projeto, ele foi uma fonte de inspiração, porque para fazer os arranjos, tem músicas que eu falava, pô, isso aqui vou fazer estilo aquela música que o Gil fez no disco tal. E aí, né, ele influencia a gente, é o nosso um símbolo muito valioso da nossa cultura musical e, né, em geral, né? E você respondeu a minha pergunta agora há pouco falando. Eu ia perguntar se vai ter volume 3 e pelo jeito vai, né? Porque Isso eu vai, contei aqui, vai. não deu as 21 aqui. Não, não. A gente agora vai ver o volume 3. Esse volume 3 vem bem pesado. Eu posso até falar, porque o bom, assim, para quê?
e fazer A spoiler. gente está em casa aqui, por favor. Estamos em casa. Por favor, conte tudo, não esconda nada. O volume 3 vem com a própria Cássia cantando, para Pô. começar. Porque a Cássia, ela tinha uma habilidade, ela mesmo sem saber francês, ela cantava no disco, no acústico MTV, ela Tem o Je ne abre regrette. o acústico cantando em francês, Je ne regrette rien, Rien. com um sotaque perfeito. Se você pergunta, Cássia, você fala francês? Ela fala, tem nada. Mas ela tinha habilidade de pegar o sotaque em inglês. E no primeiro disco dela, ela gravou ela no Rigby dos Beatles e ela cantou com sotaque jamaicano. E fez em reggae. Olha que loucura. Então, esse trabalho vai sair pela Universal Music, e a Universal, eu falei para a Universal, vem cá, vocês têm a voz da Cássia, de Eleanor Rigby, eles cederam para a gente a voz, e eu chamei André Esquissa, que é um guitarrista que ela amava, chamei um baterista americano, Barrett Martin, que é o batera que está produzindo até o Screaming Trees agora, do Screaming Trees, fiquei amigo dele. Que legal. Fiquei amigo dele há 20 anos atrás, quando eu fui para Seattle gravar o disco do Nando Reis. Ele foi o baterista e ele veio para o Brasil na época, deu canja no show da Cássia. Todo mundo que está nesse disco tem alguma relação com a Cássia. Ou já conheceu, ou já tocou, já deu uma canja, ou é muito influente. Os artistas que não tiveram ainda a oportunidade, que nasceram depois e não conseguiram conhecer a Cássia, tem influência. Vários artistas, tipo Felipe Cato, a Roberta Campos, que é uma representante do violão. Todo mundo tem uma ligação com a Cássia. E nessa música do Eleanor Rigby, eu chamei o Barrett, o André Esquissa, e vai abrir o disco. Vou avisar, falar logo. Vai ser a primeira do disco, vai ser essa, porque o disco é dela, né? Eu falei, pô, será que a gente lança no primeiro? Não, vamos deixar para o último, para dar a cereja do bolo, né? Vai ter o Djavan, vem Djavan também cantando uma música de Gilberto Gil, Queremos Saber, uma música que Cássia gravou no disco Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo. Aliás, Queremos Saber, ela gravou no acústico MTV. Vem também Carlinhos Brown, vem Zélia Duncan cantando All Star, música que Nando Reis fez para Cássia especialmente. Vem o J Quest, vem o Felipe Cato, vem bem esse volume 3 é o volume, sem menosprezar os outros artistas, mas é o volume que vem muito pesado, para sair a saideira bem feita, a saideira no Pinguim. Bora! Ô, Fernandão, e me fala uma coisa, você lá no Altas Horas, você acaba fazendo um intercâmbio cultural com diversos artistas, né? Como eu falei, como é que é essa troca aí? Você acaba fazendo a produção também, os arranjos? Como é que funciona? Como a gente entrou no Altas Horas, uma coisa assim meio emergencial, porque o Serginho queria trazer os artistas, mas não queria trazer as bandas. E quando a gente foi para lá, não tinha nem vacina. Eu lembro que a gente fazia o teste, se desse positivo, a gente não entrava, né? Então, dava negativo, a gente ia gravar. E ele foi gostando, e foi justamente no período que eu estava fazendo o Cássia Reggae. Um exemplo, na semana que o Samuel Rosa gravou a voz no Luz dos Olhos, o Cássia Reggae, ele, logo na sequência, na mesma semana, ele gravou o Altas Horas. Aí eu cheguei para ele e falei, Samuel, não fala nada, porque a gente estava começando, não tinha gravadora, era uma ideia e aquela coisa, como a coisa estava ainda começando, imagina se você fala a ideia e alguém faz também, né? A gente tem que, quando a coisa não está pronta, a gente tem que ter uns cuidados. Minha mãe falava, olha, o segredo do sucesso é o silêncio, né? Nunca entregue, né? E aí chegou na hora, quando o Serginho Grosman estava encerrando esse programa com o Samuel, ele falou, e aí, Samuel? E aí, quais são os planos para o futuro? Como o Skank já tinha acabado, ele falou, o Skank acabou, agora, aí olhou para mim assim e falou, estou fazendo um projeto com o Fernando, mas não pode falar, né, Fernando? E aí eu reencontrei alguns artistas, tipo Tony Garrido, a própria Lan, que participavam do projeto, e outros que eu olhei assim e falei, opa, esse aí poderia participar. Tive um acesso a um número de artistas assim, até imagina se eu entrasse no João Gomes, Pablo Vittar, todo mundo, porque a gente estava ali no Altas Horas, eu creio que o Altas Horas é o programa
de melhor conteúdo musical da televisão atualmente, porque é uma mistura muito grande. E Aliás, só parênteses, né? Só aqui, fazer aquele reconhecimento que o Serginho merece, que é um agente cultural mesmo, desde a época do programa Livre, né? Desde a equipe, talvez, junto com os Titãs. Ele fazia isso na faculdade, imagina. Então ele continuou fazendo e foi tomando, né? A proporção foi aumentando. Hoje ele está na Globo, né? Mas ele começou na faculdade. A faculdade virou a Globo, né? E aí um belo dia eu falei pro Serginho, né? Com o Serginho ali, e a gente ia, e o Serginho sempre nos programas, de vez em quando ele falava: Fernando Nunes tocou com a Cássia Eller. E ele sente um carinho muito grande. Ele era amigo da Cássia. A Cássia fez o primeiro programa, o piloto, né? do Altas Horas. Né? Então já tinha uma relação. Quando eu mostrei para ele arregalou o olho. Eu já estava até com um filminho que a gente está gravando tudo em vídeo. Tem vários depoimentos de quem participou. E eu tinha feito um filminho assim, breve, com o Gilberto Gil, com o Samuel Rosa, né? E um dia ele encostou do meu lado, eu falei: Serginho, imagina, eu tive também, foi um aprendizado para mim, para segurar a minha ansiedade, porque dá vontade de contar para o mundo, mas eu tinha que, mesmo lá dentro, escolher a hora certa até para falar com ele, né? Aí um belo dia ele chegou do meu lado, aí eu olhei assim e falei: eu acho que a hora é agora. Serginho, legal, tarará, estou fazendo uma homenagem à Cássia. Aí ele: é mesmo? Falei: sim. Aí já saquei o celular e mostrei o filminho Cássia Reggae. E, coincidentemente, eu tinha ido num programa, porque essa minha experiência com o Serginho surgiu em 2016, 17, que eu fui fazer ligaram para mim, porque ia ter uma homenagem a Gil e Caetano, e a banda, o produtor não tinha gostado do resultado musical, e eu fui de última hora lá cobrir, sair com o Alexandre Pires e Ivete, e a gente fez um programa às pressas para Gil e Caetano. Ele gostou da gente, convidou para fazer um Djavan depois. De vez em quando a gente ia lá fazer apagar o incêndio, como a gente diz, né? E ele já sabia, né? Inclusive, quando a gente fez o programa do Djavan, o Djavan me agradeceu pelo Djavan lá. Eu quase caí para trás quando ele... Fernando, obrigado pelo trabalho que você fez. Né? Foi um presente. E aí ele já tinha... O Serginho já sabia desse Djavan, e eu falei: ó, é igual aquele que eu fiz. Lembra quando o Djavan me agradeceu? É igual. Aí ele olhou assim, o vídeo, e falou: você vai lançar aqui. Aí eu: opa, né? Demais. Legal. Aí foi indo, e eu... às vezes quando ele perguntava: e o projeto? Tá indo, já tá gravando mais gente, tarará. E aí 21 músicas. E ele, como gente boa que é, e um cara ponta firme, cumpriu isso. A gente passou agora no dia 21 de janeiro, um especial em homenagem a Cássia Eller, com a gente num palco, Cássia Reggae. Eu consegui levar, eu e o Serginho conseguimos levar Carlinhos Brown, Zélia Duncan, Nando Reis, Chicão, o filho dela, que nunca tinha feito uma homenagem a Cássia e nunca tinha ido na Globo. Foi pela primeira vez. Otto, Tony Garrido, quem mais, meu Deus? A ministra, Margarete Menezes. Total. E no outro palco ficou a Ana Carolina, que também está fazendo tem um projeto em homenagem. O que foi ótimo, porque o baterista dela é esse cara que me botou, que me botou na gravação da Cássia. O Cezinha. Eu morava com o Cezinha, e aí foi tudo perfeito. Foi um sync assim, maravilhoso, porque no meio do programa eu agradeci o Cezinha. Falei: ó, Cezinha, aquele cara ali, é por causa dele que eu estou aqui. Se não fosse ele, a gente não tinha isso aqui, entendeu? Então, acho que está tudo conectado. Quando você faz uma coisa com verdade, com sinceridade, com amor, eu acho que o universo ele vai ajudando você, né? Eu recebi muita intuição, assim, pra você ter uma ideia, quando eu pensava na música, eu pensava no cantor e já vinha a música junto. Assim, até ontem eu fui visitar o estúdio do Nando Reis, porque o Barrett Martin está produzindo o disco do Nando Reis, fui lá encontrar com eles, e o Nando falou: poxa, a gente comentou, ele falou: Nando, engraçado que eu sabia justamente a música que as pessoas iam cantar, só o Djavan, que eu mandei 3 músicas para ele, e ele escolheu uma das, ele escolheu a música do Gilberto Gil, Querendo Saber. Mas me vi essa intuição que
fulano tinha que cantar essa música, tal artista tinha que cantar outra. Acho que era essa coisa de você estar alinhado com as forças que você. O mistério, né? Que você não sabe o que é, né? Da vida. Ô, Fernando, talvez essa pegada que você faça hoje com a banda do Altas Horas seja aquele encontro no posto da estrada que se encontra com a outra banda de outro artista e fala, pô, a gente precisa se encontrar mais. Acho que esse se encontrar mais acaba sendo ali, né, cara? Sim, são encontros assim. E o engraçado, o bom é que. O curioso, na verdade. Que cada programa do Serginho tem as pessoas, os convidados saem com a sensação de uma felicidade, de uma realização, porque o Serginho ele é muito esperto, ele sabe como valorizar você, saca? Eu vejo isso das pessoas, nos entrevistados, nas pessoas que estão sendo entrevistadas lá e homenageadas. E quando eu fui com o meu projeto, com esse projeto nosso, do meu, do Serginho, Poad, eu me senti assim, eu saí com a sensação de felicidade, ele tem esse poder de valorizar assim, o trabalho das pessoas, porque é difícil no Brasil você construir uma coisa, eu sei como é, nossa economia não ajuda, essa profissão da gente é uma batalha que não tem fim, né? Eu costumo dizer que a batalha nunca está vencida. Sempre você ganha uma guerra, já tem uma outra aqui, são desafios, e você ser valorizado num programa com alcance, que é o Altas Horas, né? É muito bom, muito positivo para a carreira de quem vai lá. Eu, pra, assim, nessa gravação da Altas Horas, foi a vez que eu mais recebi mensagens no WhatsApp, no Instagram. Eu lembro que eu não estava, na hora do programa, eu estava tocando em Campinas com a Ana Canhas, e quando acabou o show, eu corri, assim, saí do palco, quando eu olhei, meu celular estava tomado de mensagens. Agora mesmo, quando você desligou, tinha uma mensagem da irmã da Cássia Eller me Olha que legal. agradecendo, sacou? Então eu estou recebendo até Ah, que hoje mensagens. legal. Eu já soube que a viúva, a Eugênia, ficou emocionada o programa inteiro. É, quando eu fui gravar esse último Altas Horas, passei essa informação para o Serginho, e ela agradeceu tanto o Serginho como o Nando Reis, que estava participando. Ontem eu falei para o Nando, ó, Nando, a Eugênia mandou, agradeceu tudo, e é isso, né? E tem isso que você falou. Fernandão, Ó, oi. tá muito bonito, vocês estão de parabéns, é um projeto lindíssimo e que trouxe todas essas energias, né, que estão conectadas aí de alguma forma, como você bem explicou para a gente, unidas, né? Poxa, uma homenagem sensacional, coisa mais linda. A gente, o público aqui, vai poder ver isso de perto, como é que você vai conciliar a sua agenda aí para poder andar com esse projeto, o Cássia Reggae, fazer shows como fizeram na Paulista, talvez pelo Brasil, não sei. Tem alguma coisa programada? Já tem alguma coisa concreta? Do mesmo jeito que você está perguntando, todo mundo está me perguntando. E como esse projeto começou no palco, ele não começou, tipo, o Djavan, a gente fez um estúdio e acabou que nem conseguiu ir para o palco. Nunca teve um show do Djavan. Mas esse projeto começou já ao vivo, ele já foi testado do melhor jeito, que é ali com a plateia, e não tinha gravação, não tinha nada. Agora temos gravação, temos um Altas Horas que está rendendo, que vai render muitos frutos, está rendendo já, todo mundo está do mesmo. Eu estou aqui, acredito, por essa junção de coisas, né? E a gente, claro, imagina, a gente já está arquitetando, já temos empresário, um empresário maravilhoso, porque os aliados são muito importantes, do mesmo jeito que o Sérgio Foad se aliou ao projeto, um cara que eu confio plenamente, de olhos fechados. O nosso empresário, para você ter ideia, ele era hold da Cássia Eller, Olha na isso. Olha época do aí, tá tudo acústico. conectado, E cara. aí, olha que engraçado, em 2014, eu recebi um convite do Rock in Rio, do Zé Ricardo, que é um cara que morava. A gente, quando eu morei no Rio, com o Cezinha, esse baterista, o outro morador era o Zé Ricardo. A gente, no começo, todo mundo aí, né, começando, menos o Cezinha, que já era estourado, o restante estava começando as carreiras. E aí, o Zé Ricardo, em 2014, me convidou para fazer uma homenagem na volta do Rock in Rio. O Rock in Rio tinha anos que
não tinha nenhuma edição, e ele queria voltar em grande estilo. Ele me ligou e falou: Fernando, estou com uma ideia aqui de 2015, o ano que vem, voltar com o Rock in Rio. E o primeiro show no palco Sunset, que era o palco que ele coordena, ser um show em homenagem à Cássia. O que você acha? Aí eu falei: Zé, tô todo arrepiado. Quando arrepia é porque, né, Já foi, deu certo. bateu no lugar, né? E aí eu falei: Zé, que você precisar de mim. E aí eu fiquei um ano organizando esse show. Convidei toda a banda da Cássia original, convidei os artistas que a Cássia gostava, convidei a equipe técnica da Cássia e liguei para o Renato Leone, que era o Road na época. Falei: Renatinho, a gente vai se reunir, a banda toda, Fulano, Zélia Duncan, Arnaldo Antunes, e, cara, vai estar a equipe técnica, você vai lá de hold de novo. Aí ele ficou assim: não, velho, é que eu não sou mais hold. Não, cara, mas você vai só para reviver. Aí ele estava com vergonha de me dizer que era: não, hoje eu sou empresário do Lulu Santos. Aí eu: Pô. caramba, imagina, o cara estava com vergonha de falar isso. O cara que começou como hold, hoje virou um empresário do Lulu Santos. O cara subiu uma escada, nem foi nem degrau, só já a escada inteira. E aí eu falei: não, bicho, claro, pô. E aí, da pandemia, quando eu estava fazendo esse projeto, a gente sempre se fala, eu falo com a Lalan, falo com o Valtinho, eu tenho contato com todo mundo. E um agente se ligou, o Renatinho falou: poxa, eu soube que você está fazendo um negócio. Aí eu expliquei. Quando eu expliquei para ele, ele ficou super, assim, admirado, né, da reunião. Uma semana depois ele me ligou de novo e falou: Fernando, não paro de pensar nesse projeto. A Cássia tem uma importância muito grande em minha vida. Eu sinto muita gratidão porque eu comecei como hold com ela e hoje eu sou empresário. Porra, quero fazer uma proposta. Você deixa ser empresário da banda? Aí eu falei: meu velho, eu já estava preocupado. Imagina se eu caio nas mãos erradas, o que, entendeu? Como várias histórias de artistas que caíram em mãos erradas e não foi bom, né? Aí eu falei: obrigado. Mais uma coisa do universo que estava ali trazendo as pessoas certas. E a gente já está projetando uma turnê pelos festivais, né? Quem sabe aí o João Rock, que é Demais. um ótimo festival. Boa, boa. Adoro aí, a gente tá mexendo os pauzinhos e com certeza esse trabalho, vocês que estão ouvindo aí, vocês dois, vocês irão assistir um show. Legal. E engraçado que nesse show do que a gente fez, o primeiro no SESI, desse piloto, digamos assim, para o projeto, a gente tinha poucas músicas e a gente tinha um tempo para, né, acabava as músicas e era o tempo justamente que estava no contrato, o show de 50 minutos, sei lá, meia, uma hora. E aí a galera ficava pedindo bis e a gente não tinha música, né? Em reggae, né? Já Uhum. nesse show que vem agora, a gente tem música para fazer 3 horas de show. Ô, Imagina, Adorno. 21 músicas, a Diga, gente vai. Né? vai que vai, né? Ô, Adorno, É, imagina essa analogia, ó. Você vai lá, você namora a Sharon Stone, mas aí É. vem a Megan Fox e fala pra você assim, ó, eu quero namorar com você, mas você tem que largar a Sharon Stone. E aí você tá nessa situação entre a cruz e a espada e o que você escolher, você pode pular de cabeça. Esse cara que tá aqui do meu lado, ele teve que escolher entre tocar com a Cássia Eller e com a Sandra de Sá. Como é que foi essa história, Serginho? na verdade, Duas era o gigantes, seguinte: né, no cara? começo, a Cássia, ela não era famosa como ela ficou depois, que aí, né, a gente nem voltava mais para casa de tanto show e gravações em programas de televisão, etc. Aí, quando eu entrei na banda dela, logo, porque eu fui pro Rio de Janeiro para tocar com o Ivan Lins. Quando acabou a turnê do Ivan Lins, lá no Rio de Janeiro funcionava assim: acabou a turnê, valeu, obrigado, foi ótimo, cada um para um lado. Quando acabou a turnê, foi aí que rolou essa gravação da Cássia e a Cássia me convidou para entrar na banda. Só que ela não tinha muito show. Ela era uma artista que era conhecida no meio artístico, mas ela estava ainda começando. A única música que tocava que era no rádio que era conhecida era Mudaram as Estações, Nada Mudou. Era só de violão, porque o repertório dela era muito alternativo ainda. Ela era muito. Ela era Visceral. visceral, isso, obrigado. Ela era visceral, ela era totalmente alternativa, o show dela. E essa música era uma música do Renato Russo, mais doce,
que foi a música que tocou na época no rádio. Por enquanto. E aí, por enquanto, o nome da música, do Renato Russo. E aí eu conseguia conciliar com outras coisas. E aí eu fui tocar com a Sandra de Sá, e eu ficava equilibrando a agenda, né? Sandra de Sá, Cássia Eller. Aí, obviamente, quando coincidiu. Ah, antes que eu esqueça, quando eu entrei na banda da Cássia, era a banda antiga dela, a primeira banda. Nelson Faria na guitarra, Elcio Castro na Monstro. bateria, Zé Marcos no teclado. O baixista era o Tavinho Fialho, que tinha falecido, o pai do Chicão, inclusive, tinha falecido, e eu entrei no lugar dele. Só que a banda já estava desgastada com a Cássia, e aí a gente fez 5 shows pelo Nordeste. Eu lembro que o primeiro show foi em Recife e tal. Quando a gente voltou, o empresário me ligou e falou: Fernando, seguinte, Cássia tá muito, não tá rolando mais com a banda, a gente resolveu que a gente vai desfazer a banda. Ela te adorou, mas infelizmente você vai despedido junto. Aí eu falei: ah, que pena. Aí foi aí que eu fui para Sandra de Sá. Fiquei com ela, gravei um disco muito importante dela, que foi a primeira vez que foi gravada essa música, Às vezes no silêncio da noite, Sozinho do do Peninha. Peninha. E aí essa música foi tema da novela da Globo, abertura, enfim. E aí foi muito legal. Eu entrei nesse momento assim de prosperidade da carreira da Sandra, né? Só que a Cássia me chamou de novo para fazer um disco, o disco do Cazuza. E aí eu falei: Sandra, Cássia me chamou. Aí a Sandra ficou chateada comigo. Poxa, Fernando. Ficou muito chateada. Pô, porque ninguém gosta de ser trocado, né? Aí, o que eu fiz? Comprei uma camisa do Flamengo, daquela que ela não tinha. Pesquisei, levei que ela é Flamengo, rubro-negro assim, até a alma. Levei a camisa do Flamengo e ela me desculpou. Aí eu saí, fui fazer a turnê do Cazuza com a Cássia. Fizemos a turnê do Cazuza, a turnê acabou, e aí o baixista que eu tinha botado no meu lugar, André Rodrigues, que Deus o tenha, nem está mais aqui, um grande baixista, me ligou e falou: Fernando, cara, vai ter um show da Sandra que eu não vou poder fazer, você faz no meu lugar? Eu falei: claro, você já conhece o repertório, é aquele repertório que você já sabe. Fui lá, a Sandra já estava de boa comigo, fiz o show. Na outra semana, o André: Fernando, faz de novo esse show para mim. Fui lá e fiz. Aí no terceiro show que eu fiz no lugar do André, a Sandra falou: pô, eu acho que o André não vai querer mais tocar comigo, não. Você quer voltar? Aí eu: peraí, Sandra. Aí liguei pro André: André, é o seguinte, você já mandou 3 shows aí, a Sandra tá querendo que eu volte. Ele falou: volta, por favor, que eu tô com uma dupla aí que vai estourar. Aí eu: quem é a dupla? Claudinho e Bochecha. Nó! Eu quero te encontrar. E aí voltei pra Sandra, voltei com mais moral e virei diretor musical da Sandra de Sá nessa época. Fiquei com a Sandra essa turnê, que eu voltei, e aí passou um tempo, quem me chama de novo? Cássia Eller, para gravar o disco novo dela. Com você, meu mundo ficaria completo. Aí a Sandra não teve camiseta do Flamengo, Você não podia teve levar nada. o Zico junto que ela não ia aceitar. Talvez até, né? Mas não foi ruim, não. Depois que ela me perdoou, tanto é que ela vai sair agora no volume 3, ela está cantando Socorro junto com o X. Que é uma Então intérprete ela gigante também, né, cara? tá com a gente. O terceiro volume ela tá com a gente. Ó, até esqueci, bom que eu lembrei dela. Música do Arnaldo Antunes, Socorro. Ela e o X, o rapper X. Essa música tá Boa. pesada também. Né? E aí era assim. E o Rio de Janeiro, né? A gente conseguia fazer, nesse meio tempo que a Cássia ainda não era famosa, assim, né, como ficou, toquei com o Moraes Moreira, toquei com o Flávio Venturini, gravei muito, dava para conciliar. Mas aí quando veio o Acústico MTV, não, quando já veio Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que o Nando Reis começou a produzir, a coisa foi tomando uma proporção que aí não tinha espaço mais para ninguém. Era Cássia Eller e Cássia Eller. E eu nem voltava para casa, não sabia nem quanto eu tinha na conta, estava tudo certo. Tudo no débito automático, MTV. Era um sonho, né? Mas como todo sonho, tem uma hora que você desperta, né? E o despertar não foi muito agradável, porque ela nos deixou. Mas aí ficou essa energia, eu assim, já toquei com muita gente, mas todo mundo que olha para mim lembra da Cássia. E eu fico tão feliz.
Para sempre eu tenho o maior orgulho e fico muito feliz quando eu sou lembrando, o baixista da Cássia Eller. Né? Isso aí é por isso que eu, com esse espírito de gratidão, eu me senti na obrigação de encabeçar essa missão com muito prazer. Foi difícil? Nada que é. O que você consegue fácil, vai fácil. Tem né, aquele ditado. Easy come, easy go. Isso. Fred Mercury canta Fred aí na Mercury. Boemia. E o bom é que está aí, chegamos ao fim do projeto, né? É só o início. Olha esse presente aqui, vou mostrar para vocês. Hoje eu tenho um luthier aqui, o Ivan Freitas, que é um craque. Ele faz guitarras como ninguém, todo mundo tem a guitarra dele. E ele começou agora a fazer baixos, e eu sou o primeiro baixista a fazer propaganda da marca. Olha isso aqui, cara. Caramba, esse é o modelo Cássia Reggae. Olha as cores coisa linda, da Jamaica, as cordas amarelas. Demais. Uma réplica. A Music Maker é uma réplica do primeiro baixo que existiu, primeiro baixo elétrico que existiu na face da Terra, o Precision Telecaster. Que demais, cara. Então, é um presente atrás do outro. E o presente nós ganhamos também, né, Adorno? Exatamente, o presente é ter você aqui, Fernandão, parabéns pelo projeto. Eu agradeço muito. Espero encontrá-los na plateia do show do Cássia Reggae. É muito louco isso, porque as coisas que eu imagino, que eu visualizei de chamar, foram acontecendo, e eu parei de falar uma palavrinha pequena chamada se. Se, eu não falo mais se, é se. Quando isso acontecer, vai ser massa. Porque vou encontrar vocês na plateia do Cássia Reggae e você vai falar para mim, caramba, quanto isso está acontecendo. Primeira fila. E como você toca com o Zé Cabaleiro, eu sei que em breve você vai estar aqui em Ribeirão, a gente vai estar junto nessa oportunidade, vai ser muito bacana. Zeca é freguês de Ribeirão Preto, do Pinguim, dessa cidade aqui. Eu gosto muito de ir para aí. Tem boas lembranças. Vamos tomar esse chopp junto. Obrigado, sucesso. Conta com a gente aqui sempre, viu? Tá bom, obrigado pelo convite e os ouvintes aí, fiquem ligados que daqui a pouco tem o volume 3, mas se vocês forem nas suas plataformas aí, botar Cássia Reggae, volume 1 ou volume 2, aí vocês vão ver, vão ouvir, vão constatar essa constelação de estrelas homenageando essa estrela maior que é a Cássia Eller. Inclusive com o Fernando Nunes e com o Fuad nos créditos como artistas, e isso é engrandecedor. Para quem trabalha com música, com produção musical e vê o nome dos produtores na faixa ali junto, é de dar muito orgulho. Reconhecimento, né? É um reconhecimento que a gente está ali, não é fácil, mas a gente está ali junto da galera que... É bom você ser creditado, né? Que todo mundo... Crédito é melhor que dinheiro. A satisfação pessoal, né? Você imagina, o dinheiro acaba e o crédito fica. Crédito é melhor que débito, né? Que débito! Boa, Fernandão, boa. Tamo junto, obrigado. A gente se vê em breve. Obrigado. E sempre a difusora de portas abertas aqui, cara. Obrigado e nos vemos no show do Cássia Reggae, hein? E aqui a rádio, nós estamos a 400 metros do Pinguim, então tá tudo tranquilo, tá tudo em casa. Beleza, é bom, dá até pra gente voltar sem GPS. Fechou. Fechou, meu velho. Valeu, obrigado valeu. A todos aí. Tamo Viva junto. Cássia Eller. Valeu.